Fala aí, galerinha, tudo bem? Mais uma vez aqui, professor Francis na área. Vamos para a nossa orientação de estudos de matemática, sexto ano, primeiro bimestre, galera. Mas olha só, antes de começar a nossa aula, não se esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like. Vamos lá, pessoal? Então, na nossa primeira aula da orientação de estudo do ensino fundamental do sexto ano do primeiro bimestre, vamos comentar algumas coisas aqui no nosso sumário. Deixa eu aumentar um pouquinho para falar. Primeiro vem a nossa introdução desse caderno. Na nossa primeira aula, que é a aula que você está vendo aqui comigo, aula 1, sistema de numeração. Na aula 2, números decimais. Aula 3, sólidos geométricos. Aula 4, polígonos. Aula 5, triângulos e quadriláteros. No 7, vamos fazer um resumo. E tópico 8 seria referências bibliográficas do material utilizado nessas aulas. Chega de enrolação, vamos partir para a nossa primeira aula. Vamos lá? Chegando aqui, ó. Partindo, vamos começar aqui, galera. Página número 7. Aula 1, sistema de numeração. O sistema de numeração, vou ampliar mais um pouquinho para você enxergar junto comigo. Ó. Foi demais, Francis. Opa, vamos lá. Vamos lá então, galerinha. Nossa aula 1, o sistema de numeração é formado por um conjunto de símbolos que são associados a uma determinada quantidade, ou seja, a um número. No mundo existiu vários sistemas de numeração, como os egípcios, babilônios, romano, entre outros. Aí você pensa assim, Francis, e o nosso? Eu sei que o número 1 é assim, o número 2 é assim, o 3, o 4, mas por que os números são assim? Por que tem esse formato? Vamos lá? Uma curiosidade. Os nossos números são formados por ângulos, galera. Então, por exemplo, o número 1 tem um ângulo. Opa, deixa eu botar em vermelho aqui e aumentar um pouquinho para vocês. Número 1, um ângulo. Número 2, são dois ângulos. Então, os matemáticos, criaram os símbolos baseados na quantidade de ângulos. Então, o número 4 representa 4 ângulos. Então, só abrir um parênteses aí na nossa orientação de estudos sobre como são formados os nossos ângulos, tá, galera? Então, agora, não tem mais essa dúvida. Vamos voltar lá para a nossa atividade? Voltando. Então, vamos ver o nosso sistema aqui de numeração egípcio, criado 3.000 anos antes. Esse A quer dizer antes de Cristo, né, galera? Eu sei que você já sabe disso, né? Mas não custa nada reforçar. Um dos primeiros sistemas de numeração que temos conhecimento é o egípcio, criado por volta de 3.000 a.C. Observem os símbolos e a representação de alguns números. Vamos lá? Então, bastão vale 1, calcanhar vale 10, rolo de corda vale 100, flor de lótus 1.000, dedo apontado 10.000, opa, ficou bem grandinho aqui para colocar, né? Separado 10.000, peixes 100.000 e o homem 1 milhão, que seria o símbolo, de maior quantidade, isso no tempo dos egípcios. Bom, eu costumo ensinar meus alunos a gravar isso aqui. Tenta imaginar o bastão como uma semente. Então, você usa o calcanhar para fazer a cova e coloca a semente. A semente depois nasce um broto, é o rolo de corda, vamos imaginar que era um broto. Esse broto depois vira uma flor. Essa flor é arrancada por uma mão tem dedo. Depois você pega essa flor e alimenta o peixe, e o peixe alimenta o homem. Se você for imaginar uma cadência, botar uma sequência para esses números, 1, 10, 100, 1.000, você está colocando um zero a cada um desses símbolos aqui, tá? É só uma historinha que eu uso com meus alunos para poder gravar, se for o caso de vocês. Então, se eu quero representar o número 9, eu posso colocar 9 sementes. Por quê? Posso colocar 10 sementes, Francis? Não, para representar o 10, você já tem um calcanhar. Então, você vai colocar o calcanhar, que é 10. Se eu quero fazer 16, o 10 com os 3, 3 aqui, 6 sementes. Se eu quero 17, colocaria mais uma semente aqui, tá bom? Se eu quero 54, mesma ideia. 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, quantas vezes? 5 vezes, para fazer 50. Tenta pensar no número da seguinte forma, você vai desmembrar ele em dezena e unidade. Então, a dezena é 10 e a unidade é 6. Quem é o 10? O calcanhar. E quem é o 6? As sementes. Da mesma forma, se eu quero 1723, vamos lá comigo? Então, seria escrito assim, vem comigo aqui, 1000, certo? Ele colocou o símbolo maior, que é a nossa flor de lótus. Depois ele colocou 700, certo? Os 700 seriam 7 quem? Seriam 7 rolo de cordas. 20 seria 2 calcanhares, 3 sementes. E assim sucessivamente, tá ok, galera? Só dá uma olhadinha aí, deu para pegar. Lembra da historinha do Francis, se for o caso? Mas vamos seguir para o próximo sistema de numeração?
Os egípcios adotavam em seu sistema de numeração o princípio aditivo. Então, ele está somando ali a quantidade, ou seja, a junção dos símbolos passam a formar novos valores a partir da adição entre eles. Próximo sistema que a gente vai ver, sistema de numeração babilônico. O sistema babilônico possuía 2 símbolos básicos. O cravo, que representava uma unidade que podia ser repetida 9 vezes, e no máximo, e a asna, não sei se assim se pronuncia, mas eu acredito que sim, que representava uma dezena e que podia ser repetida 5 vezes, no máximo. Vejamos abaixo os símbolos do cravo e da asna, tá, pessoal? Isso aqui são relatos históricos desses símbolos, tá bom? O número de 1 a 59 no sistema de numeração babilônico eram representados como abaixo. Então, aqui vocês têm o número, tá, do sistema babilônico de 1 a 59. Então, ele fala ali que no máximo que você pode colocar é 9 desse camarada aqui. Então, se você olhar comigo, você vai ter 9 cravos, certo? E uma asna, 2 asnas, 3 asnas, 4, 5. Então, o máximo que eu tinha era 59, tá, galera? Vamos para o próximo sistema de numeração? Sistema de numeração maia. Esse aqui é bem interessante, galera. No sistema de numeração maia, a concha, tá, representava o 0. O ponto, uma unidade. E a barra representava 5 unidades. Vamos ver se você consegue entender comigo. Ó, a concha é um 0. Vamos lá. 1 unidade, 2, 3, 4. Opa! É como se eu colocasse mais uma bolinha aqui e fiz 5. Se eu quero fazer 10, vou fazer 2 traços dele. Se eu quero fazer 9, eu tenho 4 com 5. 9 aqui, ó. 4 bolinhas com 5. E aí sucessivamente. Agora, o que acontece quando eu quero representar 20, pessoal? Agora diferenciou um pouquinho. Eu não posso ter 4 repetição de 5, 5, 5. O que eu faço, na verdade? Eu coloco uma concha e uma bolinha. Uma concha e uma bolinha, observe o seguinte, a posição, a altura que essa bolinha se encontra faz diferença, tá? Então, eu quero uma bolinha e um 0 embaixo. A bolinha é 20, 0. 20 e 1. Então, ó, eu tenho 20, a bolinha aqui embaixo, ó, representava 20 e 1, 21. Se eu quero 22, então, ó, esse aqui é o 20. Deixa eu apagar aqui para você entender melhor. O de cima representa a dezena e o de baixo representa a unidade, 21. Então, aqui eu tenho 20 e 2. Aqui eu tenho 20 e 3. E por aí vai sucessivamente, tá? Assim como foi a nossa numeração maia, bem diferente, né, galera? Bem diferente lá dos nossos números, né? Aqui, ó, o 0, pessoal, o 0 foi um ganho fundamental na matemática. Por quê? 0, porque não tem ângulo. Interessante isso, né? O 9, olha o 8. Você preguiçoso de fazer 8 assim, né? Vamos lá para o próximo? Vamos voltar lá para a nossa próxima numeração, para a gente finalizar aqui. Sistema de numeração romano. Sistema de numeração romano é um dos mais antigos, galera. Tem surgido há mais de 300 anos. Esse sistema se baseia em 7 símbolos fundamentais expostos abaixo. Eu tenho certeza que você já viu alguém com alguma tatuagem com esse monte de letra e ficou se perguntando, que tatuagem é essa? Isso aí, galera. E muitas delas começam com a letra M. Por quê? 1000. Então, um I, no caso o I maiúsculo ou traço, significa 1. O V significa 5, o X significa 10, o L 50, C 100, D 500, M 1000, galera. Então aqui, ó, o sistema romano ele é totalmente posicional. Vamos ver lá como é que funciona. Na numeração romana, os símbolos 1, X, 6 e M podem ser repetidos no máximo 3 vezes, tá? Em sequência. Já os símbolos V, L e D não aparecem repetidos em sequência. Vamos ver como é que funciona aqui a numeração. 6. Então, pensa o seguinte, 6 seria 5 na nossa numeração, mais 1 dá 6. Então, eu posso pensar o 5 sendo V e aqui o tracinho. Não precisa colocar o sinal de mais. Se eu coloco esse tracinho à frente do V, isso falando da direita para a esquerda, tá, galera? Admitindo isso como referência, direita para a esquerda, eu coloquei à frente, seria o 6. Então, se eu quero 27, vamos lá? Para escrever 27, ele faria 10, 10, 5 e 2. Então, ficaria X, X, V e 2, 27. Se eu quero 187, ele faria 100. Vou fazer 80 agora. Eu posso repetir até 3 vezes. 100. Aí ele vai colocar 50, o 10, 10, 10 de novo, porque eu quero 80, né? 50 mais 30, 80, certo? 84. Aqui começa a ficar diferente.
Se eu quero escrever o número 4, galera, como é que eu faço ele? Eu pego o 5 e boto um atrás. Quando eu coloco esse número atrás, é como se aqui, onde eu escrevi 4, eu tivesse feito isso aqui, galera, ó. 5 menos 1. Ou seja, eu vou tirar 1 do 5, o número que vem antes do 5, o 4. Então, ó, 100, 50 com 30, 80. Aqui, então, aqui seria o 80, e aqui seria o 4, e aqui seria o 100. Quando você juntar esses três números, você tem 184. Olha quantas letras eles utilizavam para escrever esse número. Diferente, né, galera? Mas era escrito da época. Agora, o número 1476. Olha quantas vezes. Perdão, 3476. Escrevi 3 vezes o M de 1000. Escrevi 400 porque o D é 500. Quando eu coloquei o C atrás, eu tirei 100 do 500. Ó, D representa 500. Certo? E o C representa 100. Então, se eu quero 700, Francis, eu faria D com C, C. Se eu quero 400, aí é um antes, eu colocaria o D com C atrás, tá? Por isso que ficou aqui, ó. Vem comigo, eu vou usar a borracha para escrever melhor aqui e apagar para vocês visualizarem comigo. Então, ó, 3.476. Olha o tracinho na frente para fazer o 6, beleza? Para formar alguns números, temos a seguinte regra. Se a letra de maior valor vem antes de uma letra de menor valor, somamos seus respectivos membros. O que ele quer dizer com isso? Francis, se o L ele é menor que o... Perdão, se o X ele é menor que o L, então ele vem à frente, eu estou somando. Se ele estiver atrás, estou diminuindo. A gente pode pensar isso no 5, no 6 e no 4. Tá, pessoal? Como é que ficaria? Olha, o bastão é uma unidade, então ele é menor que o 5. Aqui é só o 5. Se eu coloco atrás, vira 4. Se eu coloco na frente, vira o 6. Número 2 aqui, ó. Se uma letra de menor valor vem antes de uma de maior valor, realizamos a subtração. Assim como está no exemplo aqui resolvido, tá? Sistema de numeração indo-arábico. Opa, eu acho que esse você conhece, hein? O sistema indo-arábico é o sistema que utilizamos no nosso cotidiano, tá? A palavra cotidiano quer dizer nosso dia a dia. Usualmente nós utilizamos. Se trata de um sistema posicional, ou seja, o valor de um número depende da posição a qual ele está. Exemplo, 4.277. Temos o valor posicional, o algarismo 7 é 7. O valor posicional do algarismo 1 é 10. Tá vendo? Unidade. Então aqui é 7, aqui vale 10 na verdade. Por quê? Se eu pensar no 17, é como se eu estivesse fazendo 10 mais 7, tá? Por isso que ele está falando que 1 é 10. 1 é 10, tá bom? O valor posicional do algarismo 2 é 200. O valor posicional do algarismo 4 é 4.000. Ele está na casa da unidade de milhar. Na escrita de um número do sistema indo-arábico, os algarismos são separados em classes. E cada classe é dividida em 3 ordens. Observem a tabela. Vamos lá? Então nós temos as classes e as ordens. Então, ó, primeira classe, segunda, terceira e quarta. Tem outras classes também, mas vamos parar na quarta, tá? Unidades simples, milhares, milhões e bilhões. E cada um nas suas ordens. Então, primeira ordem de unidade, segunda, terceira. Quarta ordem, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Aí vai para o milhão. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão e por aí vai. Tá bom? Exemplo exemplo. No ano 2016, foram matriculados no Brasil 27.588.905 alunos em classes do ensino fundamental. Nossa, muito aluno, né? Tenho certeza que você também é um deles, tá? Então, ó, primeira classe, segunda classe, terceira classe. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ordens. Quantos números eu tenho aqui? 8 também. Então, para cada número tem uma ordem, só que a cada 3 ordens eu tenho uma classe. Tá bom? Lembra que a classe também é dividida em classe simples, classe de milhares, milhões, bilhões, trilhões e por aí vai. Ok? Então, lê-se 7.588.905. Quando a pessoa vai preencher um cheque, galera, tem que saber escrever o número também por extenso, tá? E aqui é um exemplo também que está mostrando a questão da ordem, unidade, simples, tá? Para não ficar muito grande o nosso vídeo, vamos finalizar. Chegou a parte boa, os exercícios. E aí, meu filho, agora é com vocês, tá? Fiz a minha parte, expliquei. Antes de entrar na aula 2, números decimais, vamos ler aqui o exercício.
O famoso quadro Independência ou Morte, mais conhecido como O Grito do Ipiranga, foi pintado pelo artista Pedro Américo, no ano de 1888. Represente esse ano em número romanos. Opa, já ensinei isso para vocês lá, agora é a vez de vocês. Determine o valor posicional do algarismo 3 no seguinte número. Você vai olhar o 3 e vai falar qual a posição que ele está, ok? Escreva em algarismos 4 dezenas de milhares, 6 milhares, 5 centenas, 5 dezenas e 6 unidades. Letra B, 2 milhares, 1 centena, 2 dezenas e 1 unidade. Agora, pessoal, é com vocês, tá? Bom exercício para vocês aí e aguardo até a próxima!